Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a série A Mulher do Viajante no Tempo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai misturar as minhas primeiras impressões da série A Mulher do Viajante no Tempo com o meu tudo sobre A Mulher do Viajante no Tempo. E aqui você vai ter o seu guia prático pra saber se você vai dar o play nessa série ou não. A série vai estrear na HBO Max no dia 15 de maio e vai ter episódios semanais, são 6 episódios no total, de 1 hora mais ou menos cada episódio. Então a gente tem aí 6 domingos para acompanhar. Eu já assisti a série e entrevistei o elenco da série. Vou postar a entrevista pra vocês na semana que vem, depois que vocês assistirem o primeiro episódio, pra gente poder conversar bastante sobre o que rolou. E então hoje vou falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões e também um pouquinho sobre a história de uma forma geral. Bom, a história vai contar o romance entre o Henry e a Claire, que são duas pessoas que se conhecem, mas o detalhe é que o Henry é um viajante no tempo. Mas não é bem do jeito que a gente tá acostumado, não existe uma máquina de viagem no tempo. Na verdade, o Henry tem uma doença genética que faz com que as moléculas dele sejam instáveis e ele seja jogado em vários momentos do tempo diferentes. Então, ele não consegue controlar esse poder dele, né? Então, ele tá ali fazendo coisas do dia a dia e às vezes ele vai ser tirado do tempo que ele tá e jogado pro passado, pro futuro, mais pro passado do que pro futuro, mas enfim. E a questão é que o Henry, ele tem isso há muitos anos, ele vive com isso há muitos anos, né? E ele e a Claire vão se conhecer em linhas temporais diferentes. É um romance daqueles pra, tipo assim, acabar com você, tipo, destruir você, entendeu? Botar você chorando em posição fetal. Esse é o romance desse livro. Inclusive, né, não mencionei, mas esta série, ela é baseada em um livro chamado A Mulher do Viajante no Tempo, que é da autora Audrey Niffenegger. Se vocês me seguem nas redes sociais, talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham me ouvido falar sobre esse livro, mas esse é simplesmente um dos meus livros favoritos da vida inteira. Eu sou completamente apaixonada por essa história. Ela tem tudo que eu amo, romance, sofrimento e viagem no tempo, então assim, não tinha como ser melhor do que isso. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa série da HBO Max, eu surtei. Aí vocês vão falar assim, nossa Alice, mas essa história tá familiar. Exatamente, essa história está familiar porque em 2009 foi lançado um filme chamado Te Amarei Para Sempre aqui no Brasil, mas que em inglês ele chama The Time Traveler's Wife, que é o nome do livro, o nome do filme e agora o nome da série. Ou seja, sim, a gente já teve uma adaptação dessa história para um filme, que é um filme protagonizado pelo Eric Bana e pela Rachel McAdams e que conta a história do livro. Eu amo o filme, também choro baldes, acho que o filme foi uma ótima adaptação, mas se a gente vai falar de adaptações perfeitas, a gente precisa falar da série da Mulher do Viajante no Tempo, porque eles simplesmente acertaram em tudo. Mas tá bom, vamos continuar contando um pouquinho mais sobre a história, obviamente sem dar spoilers, né? Então o que acontece basicamente é que o Henry e a Claire, eles são um ponto fixo um do outro no tempo, né? Então o Henry, ele meio que acaba sempre voltando para lugares onde ele vai encontrar a Claire. Ele não necessariamente volta no tempo só para momentos que ele viveu, mas isso também acontece. Então ele volta muito para momentos que foram muito impactantes na vida dele, né? Situações muito impactantes, mas também pessoas. Ele diz que ele acaba sendo atraído, né? Magnetizado por situações e pessoas que tenham importância na vida dele, é por isso que ele acaba voltando tanto pra momentos onde ele conhece a Claire em outras idades diferentes. E aí eu acho que uma das coisas mais legais é que a gente vê a interação desses personagens em idades variadas e como isso afeta um ao outro, né? Tanto as expectativas que um tem do outro, quanto a relação dos dois. Então, desde assim o fato de que a Claire conhece o Henry a vida inteira dela, porque ela conheceu ele quando ela tinha 6 anos, e ele conheceu ela bem mais velho, então eles têm aí um desencontro, mas ao mesmo tempo eles se conhecem ali no tempo presente, ao mesmo tempo também no futuro. Então, assim, é simplesmente apaixonante essa história, é de tirar o fôlego, realmente, assim, é surreal. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. A série, ela vai ser protagonizada pelo Theo James, que vocês talvez conheçam de Divergente, da saga Divergente, ele era o 4, e pela Rose Leslie, que talvez vocês conheçam de Game of Thrones. E eu confesso que, assim, era muito difícil pra mim imaginar abrir mão do meu Henry e da minha Claire do filme Te Amarei Para Sempre. Eu acho que o Eric Bana e a Rachel McAdams, eles conseguiram dar vida pros personagens muito bem, e eu gosto muito do que fizeram com eles ali, mas eu confesso que aqui
Assim, a Rose Leslie de Claire foi amor à primeira vista. Entendeu perfeitamente a personagem desde o começo, o jeitinho dela é exatamente o jeitinho que eu imaginava a Claire. Então eu acho que ela conseguiu, cara, trazer muito disso pra série. E o tio James, eu confesso que eu tive mais dificuldade pra enxergar ele como Henry, mas eu acho que depois que você vê várias fases diferentes do Henry, você percebe como ele conseguiu entender perfeitamente o personagem, e aí eu consegui, enfim, me abrir completamente pra ele. Simplesmente aceitei os dois na minha vida, porque eu acho que eles chegaram lá com esses personagens. Eu acho que uma das coisas que eu mais amo sobre esse livro é o quanto tudo é muito profundo e tudo é muito aprofundado, né? Então, obviamente, a gente tá falando de um problema simples, que seria o cara viajar no tempo, mas ainda assim o foco é o impacto que isso tem na vida dos personagens, muito mais do que a viagem no tempo em si. Esse não é um livro que eles vão tentar explicar, assim, muito sobre todos os mecanismos da viagem do tempo e tudo mais. Então, assim, óbvio, eu também gosto desse lado mais de ficção científica, mas eu acho que o livro tem esse mérito de se focar muito em como você viajar no tempo pode não necessariamente ser uma coisa boa, principalmente se você não tem controle nenhum sobre isso, que é o que acontece com o Henry, né? Então eles batem bastante nessa tecla desse estado constante de medo que ele vive, né? De não conseguir controlar, de não saber onde ele vai parar, de não saber como ele vai conseguir voltar, quando ele vai voltar, né? Porque ele também não sabe quanto tempo ele fica, então às vezes ele fica um dia, às vezes ele fica uma semana, sabe? Então, assim, existem essas questões, né, em volta do Henry que são colocadas perfeitamente e na história, né, na série, estão muito presentes. Existe essa dinâmica deles se conhecerem em momentos diferentes e de isso causar alguns atritos nos relacionamentos, porque obviamente a Claire tem certas expectativas com o Henry quando ela conhece ele e ele não conhece ela, e o Henry tem certas expectativas com a Claire. É uma grande bagunça, entendeu? Mas é muito legal ver os dois crescendo, ver os dois entendendo aquela relação deles, né? Porque meio que eles estão escritos na história, né? Eles a relação deles já tá escrita, né? Desde que a série começa, a relação deles já tá escrita. Mas ao mesmo tempo, eles tentam navegar em volta disso de alguma forma e ter o próprio livre-arbítrio também de alguma forma. Então, assim, a série e o livro, eles trazem muito essas questões filosóficas, digamos assim, né? Sobre as coisas. Mas eu gosto bastante, eu acho que eles conseguiram capturar perfeitamente todos esses momentos dentro da série. Particularmente, não sei se eu gostei totalmente do efeito do desaparecimento do Henry, né? Isso é uma coisa que acontece bastante durante a série, porque afinal ele está sempre desaparecendo e sempre viajando no tempo. Eu acho que eu gosto mais do efeito do filme, o que é muito surreal, porque o filme é de 2009 e a série é de 2022. Mas não que o efeito esteja feio, não é isso. Não é que tá mal feito ou que o efeito especial, né, enfim, tipo, tá muito tosco, tipo, não é isso. Mas eu acho, por algum motivo, o de 2009, né, do filme, ele me soava mais delicado, ele, não sei, ele era mais etéreo, assim, de alguma forma. Não sei se faz sentido. Então, assim, não é que eu odiei, mas eu acho que ele é muito bruto, assim, o da série, sabe? Ele é muito... pá, aconteceu. Sei lá. Mas tá tudo muito bonito. Eu acho que a fotografia da série tá especialmente bonita. A construção dos cenários, tem muitos lugares que são muito importantes pra história do Henry e da Claire, e todos esses momentos, né, todos esses cenários estão ali sendo colocados. Eu confesso que, assim, eu chorei largada assistindo a série, então vocês podem se preparar pra chorar largado também, entendeu? Óbvio que eu tenho uma relação muito pessoal com essa história, então isso me deixa 50 milhões de vezes mais emotiva, óbvio. Mas eu acho que eles conseguiram acertar tudo. Uma coisa que eu gosto muito é que a gente tem uma vibe de um documentário. Tanto a Claire quanto o Henry, eles aparecem gravando alguns depoimentos sobre como é aquela situação, né? Como é viver aquela situação e tudo mais. E eu acho que isso permite a gente trazer muito alguns elementos do livro, né? Algumas frases icônicas do livro. E eu acho que funciona muito bem pra ter esse impacto maior sobre as coisas, né? Então, desde a Claire questionando por que a ausência aumenta a sensação do amor, né? E por que o Henry, ele tá sempre indo pra um lugar onde ela não pode seguir, que são algumas das frases da abertura, né, do prólogo do livro. E, enfim, questionamentos que o Henry mesmo tem sobre tudo aquilo, sobre o que é as expectativas, o que é a vida. São momentos realmente de reflexão, assim, e eu gosto bastante. Acho que isso trouxe uma profundidade ainda maior para aqueles personagens, né, e para todas aquelas discussões. Eu acho que particularmente a escolha deles de se manterem muito fiéis ao que acontece no livro, para mim foi uma escolha muito acertada, principalmente porque a gente tá falando de uma série de 6 episódios, então você tem espaço para debater tudo aquilo que você precisa debater. E eu acho que o livro em si, por mais que ele seja
Ele não é um livro especialmente grande, mas ele é um livro grande. Ele tem muitos acontecimentos e o filme, ele simplificou muitas coisas que dentro da história do filme acho que funcionaram bem, mas que aqui ficariam muito rasas. Então eu gosto desse aprofundamento maior nas coisas. Eu gosto que eles não estão com medo de trazer os momentos de tragédia e de desespero e de sofrimento, porque realmente esse é um daqueles livros sofridos mesmo, é tristeza atrás de tristeza atrás de tristeza, e eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem, e eu acho que eles alcançam um lugar que pra mim, como uma pessoa que é muito fã do livro, eu fiquei completamente apaixonada. E pra você que nunca leu esse livro, você com certeza também vai se apaixonar completamente, porque dá pra entender exatamente quem são aqueles personagens, o que tá acontecendo. O conceito desse livro não é um conceito necessariamente fácil de você entender, principalmente por todas as coisinhas que tem em relação com a viagem no tempo do Henry, né? Porque ela é muito específica, dele não conseguir viajar na hora que ele quer, né? Dele não saber quando ele vai voltar, das regras, né, que existem pra essa viagem no tempo, de momentos assim que eu gargalhei assistindo, porque eram iguaizinhos às cenas do livro. E são momentos muito chocantes, digamos assim, né? Quando eu fizer a crítica com spoilers, a gente vai falar dessa cena, porque essa cena... Se vocês assistirem, vocês vão saber qual é a cena, porque assim, essa cena é surreal. No livro eu gargalhava, e na série eu gargalhava, então assim, não é fácil explicar esse conceito. Uma coisa que eu gosto é que, assim como no livro, eles colocam a idade que o Henry e a Claire têm naquele momento, naquela cena que a gente tá assistindo. Eu acho que isso sempre me ajudou muito a me manter centrada na história, né? A conseguir manter as linhas temporais. Eu não acho que ele seja um livro confuso, mesmo que ele mude muito de momento temporal, porque o personagem muda de idade praticamente todo o capítulo, e eu acho que na série eles conseguiram fazer isso perfeitamente também, conseguiram traçar ali uma linha pra contar a história que faz sentido, que não deixa você confuso, que faz você entender as coisas, e te envolve ali com aqueles personagens logo de cara. Então pra mim, assim, acerto atrás de acerto atrás de acerto, simplesmente, assim, o top melhores momentos da minha vida foi assistir essa adaptação e ficar muito satisfeita com esse resultado. E ainda, me arrisco já a dizer, a gente tá em maio, mas eu me arrisco já a dizer que essa série com certeza vai encontrar um espacinho no meu top 10 séries do ano, lá no final do ano. Então assim, não tenho o que dizer além de assistam. Assistam, 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 vocês não vão se arrepender. Essa série é simplesmente fantástica. Cara, assim, do fundo do meu coração. Ela é perfeita, icônica, maravilhosa. Assistam. Não se esqueçam, na estreia no domingo, dia 15, na HBO Max, são episódios semanais, então todo domingo a gente vai estar lá assistindo e comentando e falando. E aí, quando a gente terminar a primeira temporada, eu trago aqui um vídeo com spoilers pra vocês. Mas não esqueçam que na semana que vem vamos ter a entrevista com o Tio James e Rose Leslie aqui no canal. Eu quero muito que vocês amem essa entrevista, porque foi muito, 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 muito especial pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo!